Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana nas produções e manifestações. Aula 17.1. Conteúdo. Termos integrantes da oração. Habilidade. Reconhecer os termos integrantes da oração. Olá, saudações! Língua portuguesa. Olha só, a língua portuguesa estuda literatura, a língua portuguesa estuda a gramática, os estudos linguísticos, não é verdade? E aí vem a produção textual, a interpretação textual e outros elementos também. Olha só então o nosso desafio. Nosso desafio apresenta uma imagem e uma estrutura textual. O que nós entendemos aí então? Considerado o meio de deslocamento mais correto em relação ao meio ambiente e capacidade, o transporte fluvial atende aos mais diversos aspectos econômicos, né? Muitos estados do Brasil, as suas estradas, como dizem, são rios. Os poetas costumam cantar isso. As estradas são rios, não é isso? Os rios são estradas, de alguma forma sendo apresentada. E olha o que acontece aí então. A economia gira ali, a economia acontece. Quantos municípios não são abastecidos pelos rios, não é? O transporte fluvial. Isso porque a atividade concentra a maior parte da condução de cargas e passageiros, não é isso? Um eterno ir e vir. Agora, considerando o contexto, considerando a imagem, considerando a estrutura textual, o que você entende por transitar? O que você entende por transitar? Transitar. O que você entende quando a palavra é apresentada a você? O que é transitar para você? Tá bom? Queremos que você pense um pouquinho. Agora, claro, considera aí a imagem, considera a estrutura textual apresentada, considera aquilo que você veio adquirindo de conhecimentos durante a sua vida e nós queremos que você pense, o que é transitar? O que é transitar? Pensa, por favor, tá bom? Pensa um pouquinho sobre isso, porque durante a aula nós vamos observar em relação ao que você pensou e o que é, como transitar está relacionado ao estudo linguístico. E falando em estudos linguísticos, vamos ampliar um pouquinho mais. Observa aí. Olha só, estudos linguísticos na língua portuguesa. Fonética. Fonética para a língua portuguesa é o som. Nós trabalhamos com som. Por exemplo, quando nós percebemos uma palavra que apresenta a letra X em sua estrutura. Já percebeu que a letra X vai apresentando sons diferentes? Xícara, por exemplo, não é isso? Xícara, olha só. Aí eu posso ainda perguntar, chave é escrito com X ou CH? Aproximar é escrito com SS ou é com X? E a palavra, por exemplo, tóxico. Já ouviu falar a expressão que está muito comum nas redes sociais? Uma pessoa tóxica. Estão falando muito sobre isso. Sons na língua portuguesa, realizados de formas diferentes. Quantas vezes, por exemplo, uma criança que está sendo alfabetizada não grafa uma palavra só com S quando deveria ter dois? Por exemplo, a palavra passo. A criança sendo alfabetizada entende que este som é próprio da letra S e coloca apenas uma letra S. Então, tudo isso é estudado na fonética da língua portuguesa. Porque quando nós vamos para a morfologia, nós estudamos principalmente as classes gramaticais. Para relembrar, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, lembrou? A interjeição. O que você lembra sobre interjeição? E sobre conjunção, preposição também. Então, tudo isso aí é estudado na morfologia. Isso para te situar quanto aos estudos linguísticos. E a sintaxe, você lembra o que é sintaxe? Nós vamos hoje explorar a questão da sintaxe também. E claro que a semântica está relacionada a significado. Quando nós estudamos o significado, a interpretação textual na língua portuguesa, muito comumente estamos no campo da semântica, porque a sintaxe estuda os termos da oração.
termos da oração. Vamos ampliar o entendimento, seu entendimento a respeito disso hoje, tá bom? Vamos lá então, começando. Observa. Olha o que temos aí. O menino visitou os avós. Nós temos dois campos de estudos presentes aí. Nós podemos estudar no campo da morfologia e também no campo da sintaxe, tá bom? Campo da morfologia, o campo da sintaxe, percebeu? Olha o que acontece aí, tá? Então, quando nós falamos em morfologia e sintaxe, nós temos que entender de formas diferentes, tá bom? Olha só, o menino visitou os avós. O menino visitou os avós. Nós podemos observar o exemplo A, como ele se comporta na morfologia e como ele se comporta na sintaxe. São duas estruturas, tá bom? Duas estruturas que nós temos. Primeiro vamos começar aqui. Vamos lá, aqui. Pronto, prontinho aqui. Vamos estudar em relação à morfologia. O que são morfologias? Morfologia, ou melhor, as classes gramaticais da língua portuguesa. Aí nós temos uma série delas sendo apresentada. E quando nós vamos para a sintaxe, nós estudamos termos da oração. Vamos entender bem aqui, presta atenção, por favor, para você saber quando você está estudando morfologia e quando você está estudando sintaxe. Por exemplo, morfologia, atenção, morfologia, atenção aqui, por favor. Aqui, ó, lá na letra A, identifica quem é o artigo. Lá na letra A, identifica quem é o substantivo. Você não está tendo dificuldade, porque nós colocamos na ordem, não é isso? Quem é o verbo lá na letra A? Quem é o artigo na letra A? E, consequentemente, olha que interessante, artigo na língua portuguesa acompanha o substantivo. Pronto! O menino visitou os avós. O menino visitou os avós. Nós temos, respectivamente na ordem, artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Isso é morfologia. Isso é morfologia. É quando eu percebo quem é o artigo, o adjetivo, o numeral, um pronome, tá bom? É quando nós percebemos. Então, o que são estudos linguísticos? É quando nós fazemos o que nós estamos vendo aí. Isso são estudos linguísticos. É quando você observa a letra A e percebe que tem um artigo, que tem um substantivo, um verbo. Agora, você também pode estudar no campo da sintaxe. Olha só, quem visitou os avós? Eu vou te perguntar agora, quem visitou os avós? Me responde. Quem visitou os avós? Quando nós perguntamos isto, nós estamos procurando o sujeito. Não é verdade? Quem visitou os avós? Agora, olha aqui, por favor. Olha aqui, por favor. O menino visitou o quê? Isso é o complemento do verbo. Quando nós percebemos que fica no ar o quê, quer dizer que o verbo pede um complemento. E é o que está acontecendo aí. Tudo isso aí são estudos linguísticos, tá bom? Tudo são estudos linguísticos. Olha que interessante a letra A. A letra A na morfologia. O menino visitou os avós. Eu tenho artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Lá na sintaxe, quem visitou os avós? Tua resposta é o sujeito. O menino visitou o quê? Os avós. É um complemento verbal. Logo, se o verbo pede complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Transitivo. Professor, por favor, me diga o que é um verbo transitivo? Ou melhor, professor, relembre, por favor. Eu sei alguma coisa sobre isso, mas eu quero aperfeiçoar, eu quero aprender mais. O que você acha que é um verbo transitivo? E o que é um verbo intransitivo? Para você perceber bem a diferença. Transitivo, intransitivo. Eu vou te afirmar um exemplo. Visitar é um verbo transitivo. Claramente, olha a frase. O menino visitou. Você naturalmente ficou pensando, visitou? Percebe? Visitou o quê? Visitou os pais, os tios, os avós, os irmãos, os primos, os colegas, os amigos, não sei. Você percebe que tem a necessidade de um complemento. Agora, quando nós falamos assim, olha, o menino saiu.
O menino saiu. O menino visitou. O menino saiu. Sair não pede complemento. Eu posso acrescentar ideia de tempo, ideia de lugar. O menino saiu de onde? Da sala. O menino saiu de onde e quando? O menino saiu da sala agora. Mas ele saiu, é informação suficiente. Se eu quiser, eu acrescento circunstâncias. Circunstâncias. De onde e quando? Da sala agora. Mas o menino saiu, é informação suficiente. Agora o menino visitou, a tua cabeça fica pensando. Visitou o quê? Naturalmente você percebeu isso, não foi? Por isso que é chamado de verbo transitivo. Intransitivo ele não pede complemento. Agora falando de verbos transitivos, vamos subdividi-lo agora. Vamos lá, olha aí. Que bacana, olha aí, tudo isso aí é estudo linguístico. Tudo isso é estudo linguístico. Observa os dois exemplos aí. Observa. Percebeu? Observa os dois exemplos aí. Atenção nos dois exemplos. Meu amado, me diz aí, por favor. Visitar e gostar. Me responde, por favor, se os dois pedem complemento. Os dois pedem complemento? Olha, eu posso... eu não. O menino, vamos usar o menino. O menino visitou. Percebeu? O menino gostou. Percebeu? Os dois pedem complemento. O menino visitou. O menino gostou. Percebeu? Os dois pedem complemento. Sim ou não? O menino saiu. O menino chegou. O menino viajou. Não pedem complemento. Agora, o menino visitou, o menino gostou, pedem complemento. Sabe o que diferencia um do outro? É a preposição. Me diz uma coisa. Se você fosse apontar a preposição aí, qual dos dois pedem preposição? O verbo visitar ou o verbo gostar? Qual dos dois pede preposição? Professor, lá sei o que é preposição, professor. Tá bom, desculpa, olha para cá, vamos lembrar. Desculpa, tá? Olha para cá, por favor. Olha o que é preposição, é isso aqui, tá? Preposição, pronto, olha o que é preposição. Preposição é uma classe gramatical. E ela serve para quê, professor? Ela serve para ligar termos da oração. Pronto, já sabe. Ou relembrou, né? Você já viu isso tanto na sua vida também, não é verdade? Na sua vida escolar. Tá relembrando, é bacana relembrar também. Relembrar é viver, diz um amigo meu. Olha que interessante, preposição, ela serve para ligar. Gente, existe um monte de preposição. Agora, a impressão que fica é que cada parte da sintaxe exige um grupo específico de preposição. Por exemplo, o que nós vamos estudar agora são suficientes 3 preposições. O de, o com e o em. As 3 são suficientes. Nós destacamos o a, que é para que você comece a perceber que o a pode ser artigo e o a pode ser preposição. E olha só, eu vou te perguntar novamente agora. O visitar ou o gostar? Qual dos dois pede preposição? O menino visitou, o menino gostou. Pensa em 3 preposições, elas são suficientes para este momento de estudo linguístico. O de, o com e o em. As 3 são suficientes. Qual preposição o verbo gostar pede? Vamos lá. O de, o com ou o em? Coloca aí uma frase, completa a frase. O menino visitou, o menino gostou. Colocou em frase? Vamos lá verificar agora? Olha aí como fica. Continuando, olha só. Então, nós vamos destacando, 3 preposições a partir de agora. Vamos lá, olha aí. 3 especificamente. O de, o com e o em. Tá bom? É como, olha só que interessante aí. Verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Está vendo aí? Olha o que é um verbo transitivo indireto agora.
que nós podemos falar especificamente sobre os dois? É que um pede preposição, o outro não pede preposição. É isso. Verbo transitivo direto não pede preposição. Verbo transitivo direto pede preposição. Professor, quais preposições eu preciso para aprender, para aperfeiçoar, para melhorar em VTD e VTI? Ou seja, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Nós vamos começar a chamá-los assim, olha. Vamos começar a chamar de VTD, VTI, tá bom? Vamos começar a chamá-los assim. Ei, vai lembrando, de, olha, 3 preposições, de, com e em. O a é para você começar a perceber que ele pode ser artigo, preposição. Aí eu te digo o seguinte agora, qual dos dois pede preposição? O verbo visitar ou o verbo gostar? Você já até respondeu. Respondeu o quê? Você respondeu que o verbo gostar pede a preposição. Qual é a preposição? De, não é isso? Olha, a preposição de. Tá aí. Tá bom? Então eu posso visitar algo e eu posso gostar de algo. Se o verbo pedir preposição, meu amado, ele é verbo transitivo indireto, com preposição. Se ele não pede preposição, ele é verbo transitivo direto. Professor, eu gostei disso aí, eu quero exercitar. Tá bom, então, vamos lá. Tá aí, ó. Letra C e letra D. Qual dos dois é VTD e qual dos dois é VTI? Pensa. Pensa, por favor. Letra C e letra D. Qual dos dois é VTD e qual dos dois é VTI? Ó, lembra assim, são 3 preposições essenciais, de, com e em. O verbo confiar, ele está mais para visitar ou para gostar? Letra D, o verbo encontrar, ele está mais para visitar ou para gostar? O que você acha? A letra C, você acha que é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? E a letra D, isso com bastante calma, pode analisar, exatamente. Avançando, observa. Tá aí. Olha a letra A. As meninas visitaram os avós. Os avós. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que visitar, olha só, visitar é um verbo transitivo direto. Visitou o quê? Não é verdade? Tem um outro verbo transitivo direto que é o verbo encontrar. Encontrar o quê? Quando eu pergunto se o quê, é porque eu estou em um verbo transitivo direto, é aquele que não pede preposição, tudo bem? Agora, quando, olha só que interessante, olha que o verbo gostar e o verbo confiar pedem preposição. Não é verdade? Está percebendo isso? Está percebendo? Olha só. E quais são aquelas 3 preposições? Vamos relembrar? As 3 principais, olha só. É o de, é o com, você vai lembrar delas 3, tá bom? E é o em. Pronto, são as 3 principais. Observa que o verbo confiar, ele pede quem? Ele pede a preposição confiar em algo. Confiar em alguém, em alguma coisa. Já o verbo gostar pede a preposição de. Gostar de algo, de alguém, de alguma coisa. Você está conseguindo acompanhar, assim, bem passo a passo, para você aperfeiçoar os conhecimentos, tá? Está conseguindo? Então, olha que interessante. Vamos fixar o seguinte agora. Presta atenção, por favor. Presta atenção, por favor. Olha aqui, por favor. VTD significa verbo transitivo direto. VTI significa verbo transitivo indireto. Como é que eu diferencio o VTD de um VTI? Qual dos dois pede preposição? VTD ou VTI? VTI. Estamos destacando 3 preposições. Quem são elas? De, com e o em. Assim você vai conseguir observar a transitividade. Vamos avançando então? Observa. Olha o que nós temos aí. Exatamente, avançando, a gente vai avançando, olha aí a próxima. Tá aí, percebeu? Percebeu, meu amado, minha amada? Olha que interessante isso aí, por favor. Olha, presta atenção aí, por favor. Presta atenção.
Presta atenção, analisa bem a lousa, analisa. Olha só, as meninas visitaram os avós. Visitar algo, visitar alguém, visitar alguma coisa. Concorda comigo? Concorda? Me diz, por favor, os meninos gostam dos avós. Importante isso, né? Importante. Por favor, me diz uma coisa. Quem é a preposição que o verbo gostar pede? Qual é a preposição? Não, então vamos, tá bom, vamos lembrar as três primeiro. Vamos lá de novo. Quais são as três principais? Quem é a primeira? É o de, pronto, maior. Agora sim, vamos lá. De é o com e é o em. Pronto, são as três principais. Tá bom? Três principais. Olha só, assim você vai diferenciando. O que é um VTD? Me diz o que é um VTD. Verbo transitivo direto. O que ele pede? Objeto direto. Porque ele é um VTD. E se o outro é VTI, verbo transitivo indireto, ele pede o quê? Um objeto indireto. Pronto, você já sabe o que é OD e o que é OI. O que é OD? Me responde se você sabe. O que é OD? OD é o quê? Objeto direto. Muito bem. E o que é um OI? OI é um objeto indireto. Observa bem a lousa aí como é que está. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tem que estar tudo bem. Você tem que observar que está tudo bem, tá bom? Tá tudo bem até aí? O que é OD? Objeto direto, beleza. O que é OI? Objeto indireto. Percebeu bem? Analisou? Tranquilo? Meu amado, me responde aqui, por favor, agora. Me diz aqui, por favor, olha. São três principais preposições. Três principais, não é isso? De, com, em. Tá conseguindo? É muito importante que você aperfeiçoe. Por isso nós estamos indo assim, ó, bem passo a passo para você observar, bem tranquilo. Você tem que aprender isso. Ou tem que melhorar, tá bom? Vamos avançando então? Vamos lá então, observa aí. Olha o primeiro exemplo. Nós confiamos em vocês. Nós encontramos o caderno. Observa, por favor. Observa aí. Observa. Olha o primeiro exemplo. Olha o primeiro exemplo aí. O que significa VTI? Me diz. VTI. Verbo transitivo indireto. Guardando essas siglas, tá bom? E o que significa OI? Objeto. Exatamente. Isso pode colar à vontade. Tá embaixo aí. Pode colar, tá? O que significa VTD? Verbo transitivo. E o que significa OD? Objeto direto. Quem confia, confia em algo, em alguém, em alguma coisa. Quem encontra algo, alguém, alguma coisa. Tudo certo aí? Tudo certo? Você conseguiu observar? Agora vamos fazer o seguinte, olha. Vamos apresentar para vocês 4 verbos e vocês vão observar quem é VTD, quem é VTI, considerando o que nós estamos estudando, tá bom? Olha só os 4 verbos aí. Olha só, A, B, C, D. Já coloquei as preposições aí, de, com, em. Pronto. Agora eu quero saber. Letra A, é VTD ou é VTI? E essa letra B, o que é? É VTD ou é VTI? E a letra C? Analisa, exatamente. Forma uma frase bem simples. Forma uma frase bem simples. Faz o seguinte, nós apresentamos as preposições inicialmente. Essas 4 são suficientes para o estudo, tá bom? Essas 4 aí, foca nelas. Então, o que acontece aí? Letra A, B, C, D. Quantos são VTDs? Quantos são VTIs? Hã? Já? Vamos colocar em frase agora? Olha como é que fica aí. Pronto, tá aí. Analisa, analisa, analisa. Analisa, isso, analisa. E agora? O que você acha agora? O que você acha agora? Percebeu?
Tá observando? Analisa, exatamente. Tem que analisar. O nome é análise sintática. Você continua com a sua opinião? Continua com a sua opinião? Percebeu na letra A tem o todos, né? Todos é um pronome, exatamente, um pronome. Muito bacana o pronome. Gente, vamos avançando então? Olha só, por favor. Tá aí. Vê se você conseguiu pensar da mesma forma. Professor, agora complicou. O que é CVD? E o que é CVI, professor? Pode colar aí embaixo, tem a cola aí embaixo. Pode observar. Pode observar. Tá bom? Pode observar aí. Olha só. Todos devem arrumar o quarto. Todos devem arrumar o quê? O que é CVD? Observa logo embaixo, tem CVD. O que é CVD? Complemento verbal direto. É a mesma coisa que o objeto direto. Tá bom? Olha o que é CVI. Complemento verbal indireto. Por favor, quais são aquelas 3 preposições que nós combinamos? Quais são elas? Eu vou começar. É o de, é o com e é o em. Confere? De, com, em. Observa, o torcedor acredita em seu time. Olha o em, preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Está conseguindo perceber mesmo? Você está conseguindo analisar? Olha só, todos devem arrumar o quê? Observa que nós temos devem arrumar. É porque está em forma de locução, mas isso não prejudica. Eu quero que você entenda a ideia, tá bom? Quero que você entenda a ideia. Olha aqui a preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. CVI significa o quê? CVI é o objeto indireto, só isso. Mudou a nomenclatura, mas não muda a ideia continua a mesma. Tá bom, meu amado? Olha só, bem legal. Presta atenção aqui agora. Você tem que dominar esse conteúdo. Mas dominar bem. Por quê? Porque toda a sintaxe, a impressão que fica é que este conteúdo é a base. Quando você chegar em orações, olha só o nome. Orações subordinadas substantivas. Você tem que dominar o que é um objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal. Você tem que ter uma ideia de preposição. Então ele é a base, tá bom? Vamos avançando aí na análise. Olha aí que nós temos. Avançando, nós temos assim aí, tá aí, certinho. Os alunos devem crer na aprovação. Os filhos ajudam a varrer a casa. Por que que o devem crer é um verbo transitivo indireto? Por que que o devem crer? Crer. Vamos lá ver. Quais são as 3 principais preposições? Quais são? Quais são as 3 principais preposições? Repete, por favor. Eu vou começar. É o de. Quem mais? É o com. Quem mais? É o em. Onde está a preposição lá no devem crer? Cadê a preposição? Cadê a preposição aqui? Aqui, ó. Cadê a preposição? Sabe o que é isso aí? É isso aqui, olha. Crer em. Tá aqui, ó. Em mais a. O na é isso aí. Crer em algo, crer em alguém, crer em alguma coisa. Agora observa o seguinte. Ajudam a varrer o quê? A varrer o quê? Aí você vai lembrar. O que é CVI? Eita, CVI, o que é? CVI é o mesmo que objeto indireto, porque acompanha um verbo transitivo indireto. E o CVD, o que é? É objeto direto que acompanha um verbo transitivo direto. Ih, professor, complicou, mas descomplicou. Tá bom, você vai avançando, vai avançando. Agora, olha que interessante os exemplos que nós temos agora. Olha os exemplos. Observa um a um. Eu quero saber, o verbo é o mesmo nelas, o verbo é o mesmo. Eu quero saber se o verbo é VTD ou VTI. O que você acha? É VTD ou VTI? Tá conversando? Tá percebendo? Tá aqui, ó. Ouço. 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 Fala o seguinte, repete quais são as 3 principais preposições. Quais são as 3 principais? Quais são? Quais são? Hã? É o de, muito bem. É o com e é o em. Deixa eu te perguntar uma coisa. O verbo acreditar, ele é VTD ou ele é VTI? Ou seja, ele pede ou não preposição acreditar.
Se ele pedir preposição, ele é verbo transitivo indireto. Se ele não pedir, ele é verbo transitivo direto. Acreditar é VTD ou VTI? Acreditar em algo. Acreditar em alguém. Acreditar em alguma coisa, VTI. Mas o verbo ouvir, eu ouço algo, eu ouço alguém, eu ouço alguma coisa. Aquelas músicas é o objeto direto. Eu ouço o quê? Eu ouço o quê? Agora, olha o que nós vamos fazer. Aquelas músicas é o objeto direto. Nós vamos colocá-lo antes. Isso pode acontecer também. Para não confundir com o sujeito, tá bom? Para não confundir com o sujeito. Agora, olha o que eu vou fazer ainda. Eu vou fazer isto e vou repetir, olha. Aquelas músicas, ouço-as. Eu quis repetir o objeto direto. Repetir o objeto direto. Olha, aquelas músicas, ouço-as. O que eu fiz aí? Eu usei o tal de um termo chamado pleonasmo. O que é pleonasmo? Pleonasmo, o que é? Pleonasmo é uma repetição, tá bom? É uma repetição. Olha o que vai acontecer aí. Eu quis utilizar o recurso. Eu posso fazer isso enquanto falante. Eu posso dizer, eu ouço aquelas músicas. Tranquilo. Aquelas músicas, eu ouço. Aquelas músicas, ouço-as. Aquelas músicas e o as equivalem ao objeto direto. Presta atenção, por favor. Olha só. VTD e VTI, eu vou te ser bem sincero, é equivalente às 4 operações na matemática. Nós temos que ter um bom domínio. Tá bom? Nós temos que ter um bom domínio para poder avançar nos estudos linguísticos. Tudo o que nós fizemos, tudo é chamado de estudos linguísticos. Como o idioma vai se organizando internamente, tá bom? Aí nós estamos sempre trazendo para você aperfeiçoar e amadurecer cada vez mais, tá bom, meus amados? Então aí, transitividade, termos essenciais na oração também.